mais um dia. Ai, estas batatinhas estão requinhas que são três. Os olhos enchem, as cebolinhas novas. Que maravilha. Começando a repor aqui o estoque. Esta linda dessa máquina Dolce Gusto comeu um três. A fazer um cafezinho aqui para os clientes que eles têm pedido um cafezinho. Já está a aguinha, está preparadinho para um cafezinho na vassal, não pede um cafezinho este. Ai, Jesus Cristo. Paloma! Sim! Posso, querida? Quem é essa cara linda dessa senhora? Isso é minha avó. Ai, Deus querido! Não estou descrita a minha avó, porque a minha avó tem muita coisa na Pagarei com ela, esmada. Fica abençoada. Está ali, vovó. Há um preço aqui na minha mercearia, querida. Senta aí, sagrada, devagarei, querida. Quero te divertir, quero te divertir uma cadeira, vovó. Estou um bocadinho bastante abençoada. Só manda-nos quem? Já está, querida. Chegamos aqui para a vossa. Obrigada. A gente queria a minha avó com um copo de vinho. A senhora bebê vem, querida. Essa menina está boa. E quero um galão. Ah, vai para já, querida. Então eu fazer aqui um cafezinho especial para ti, querida. Ah, eu também gostava de uma coisa para beber. Sagrado. Que é? Está curado. Está pronto. Mas está colhendo, querida Está senhora. pronto. Ai, peixe, está esquecido, passou um paninho, querida. Espera, abençoada. Vovó, vovó, ela me chama, vovó. Está aqui, abençoada. Um galãozinho efetivo para ti, Ah, querida. vovó, E tu o que é que tu queres, Mas filho? águas de brias, esse café. E tu o que é que tu queres, Eu menina? quero um copo de bebida. Só tu compras de vida, velho. Cette repas possível? Ah, mulher. É. Tu tens des bricks tão grandes que parecem o Big Bang. Ai, para de chamar nomes. Diz, querida. Café este. Não está bom esse café? Café na presa prenada, leva brilha. Ai, querida, está de café de lava-brilhas. A minha avó tem um bom paladar. Esse café que ela diz não presta, que não presta. Mas não presta, vovó. Isso é que uma pessoa desfiada e não pagar. A vovó que engole isso e não respeita. Tiveste uma piadoça. Ai, que bicha machista. Escondada bicha. Tiveste uma mãe santa com esses barricos que parecem o Big Bang. A minha avó está desfiada. Deixa-me limpar aqui essa mesa, A minha avó está querida. toda colada por causa da mesa. Pega, querida. Não queres o cafezinho, querida? Café não. Não quero, vovó. Não, que o cafezinho. Não quero, Então bebe, desgraçada, que esse café é tão bom. Esse café foi daquelas. É desses que está aqui, querida. Oh. Ah, É desses que está aqui, com os mais baratinhos. não presta, vovó. Para as pessoas me darem fios assim para a sua neta. Há uma grande carteira. Essa corteira, vovó. não sei, sei lá com vocês. Vocês é que vendem. És uma carteira. Ainda traz a povo pessoal para aqui. Para terem para Natal, ela sabe muito bem de reforma e gosta um café de águas de frio. Não queres beber esse cafezinho? Bebe, bebe que já está pau. Ainda não está pau, está pau. E não sejas má dizendo, tu és uma grande desgraçada. É mulher, tu existe, tu és amadono. Ela não parece em casa dentro de não sei de onde. Ela vive foi na Canadá. Qual é As Canadá? Canadas do Leão. Ela anda muito para aqueles sítios, Mas ela é uma mulher casada. mas ela, o marido está trabalhando, ela vai dar fiel. Não, já tem que pagar. Ela dá fió. Ela dá fiel. Os clientes ela dá fió. Dá fiel, depois eles pagam. E às vezes não paga, brigas na porta dela, é uma vergonha. Ai, Não. pisca. Sai a minha avó, que a minha avó é testemunha, não é verdade, a minha avó. Ah, Ela não anda senhor. muito ganhar. Aquela ali era uma mulher séria. Feliz. Ai, eu vi meu horror. Solitária. Ali tu queres dizer que ela é uma mulher seríssima. Ela é vovó. Seríssima. Ela gosta dessa história de fato, mas vovó. Ai, que rei. Que vocês estão contentes para aí. Eu pensava que ela fosse uma mulher séria. Ah, mas ela não é, filho. Eu digo, esqueci, porque veja, minha avó também é vovó. Vovó, ela não é uma mulher séria. Ah, é do chocolate, Ai, querida. Ai, querida. Que vais querer umas madalenazinhas que saírem fresquinhas. pesquinha. Ah, minha, será que os morangos de ontem estava tudo puro? É por isso que eu te disse que os morangos já tinham acabado o prazo da validade. Por isso não está... Além de deixar as filhotas aqui, ainda falas mal. É que eu não presto a verdade. É que tu não davas a ninguém. É por isso que vais querer. Que vais
Tu és uma bicha como um guarda, querida. E tu és uma bicha reganhada. A senhora vai criar uma coisa da mercearia. Porque tem que sair, que tem que fazer umas compras. A senhora vai salgar chorros ou que é, querida? E eu só madalena. Um saco de bananas. Ai, tu és ruim. Ai, tu estrai. Já vou ter Tu razão. és uma bicha como um guarda, Não, querida. Tu não prestas para Não nada. presta. Não gosto desta café. Ah, não, vovô, que tá não presta, não é, querida? É. O que dá gosto? O que é que dá gosto? Dá gosto. É porra. Ah, senhora! Isso não se fala mal no meu estabelecimento. A minha avó é muito injeta de boca. A vovó é verdade que às vezes diz coisas não deves dizer. Vovó às vezes tem que estar mascaradinho e não dizer disparates. Ai, Não, querida. a gente não é de nós. Não seria da dona paciência. Ai, querida. O meu nome não é paciência. O nome da mercearia é a Santa A Paciência. minha vida que eles vão dar longe. Deus me livre. Daqui sou 20 e compro uma loja nova em França. Mas agora não se pode ir para a França por causa do Covid. Ah, minha, mas está tudo a colão. O que é que tu andaste a fazer mais do E são os plásticos descartáveis. O meu homem comprou e teve não está aqui. Ai, que mas tu deves ser Mas aqui. esse O teu homem deve ter... Essa O teu homem deve ter andado aqui em cima. Não se foi contente, cadalha. É que tu não deves dar nada em casa. Tu andas com o meu homem? Não! É! Deus me livre! Homem casado para mim, não anda comigo! Tu abre o olho comigo. É, está certo! Dois! Ah, se bom homem, querida. Aquele homem sério, homem casado. Seríssimo! Abre o olho. E tu és uma sério! Mais sério do que é, só uma coisa de captar. Merda não, mas pronto! Mais pizza que as pizzas não há! É bem te dizer, tu és um grande canhão. Sério, já não se faz a mulher como a minha avó, uma mulher séria! Vais querer umas batatinhas, querida. Para cozeres, para comeres que só. Está putos, vó, não se quer! Salgado. Minha avó não está boa de juízo para que é batata puto! Ai, a minha batata está podre. Ama-me um canhão. Ama-me um canhão. Quem és tu? Não é Que vovó! bicha de feia, meu Deus. Aquele cabelo tudo isso bom. A Madonna! Não, tem cabelo mesmo. Na Madonna é que tu cabelo se bate. A Madonna? Ai, querida. Não é vovó! Você- Já vou conhecer a mãe da Madonna. Vocês... A minha avó era muito amiga da avó da Madonna. Não era? da Madonna. Da Madonna, a leira. Aquela leira que tem um pequeno preto. Que diz que Ah, a minha avó não conhecia. grande picha. Era de Coiranga lá, filha. Não era vovó. Ai, grande picha. Tu estás chamando cabra à tua melhor amiga. Ah, a minha melhor amiga, mas é quando paga as coisas, já se esquece uma bicha tola. Quando ela não paga, ela deixa de ser minha amiga. Ah, tu és uma bicha terceira então. Claro! Grande canhão. Deixa-me falar com a cara. Ei, Esmeralda, chega-te aqui. Vó, vó. Vovô já reparei que as pernas já estão cheias de catinho. Já reparaste, vó? eu na roca. Eu já para cá não vai ficar. Ah, o sangue assim. A senhora, você já viu tanto um sal e um açúcar. Essa menina está com uma pressão. Está aqui. A vovó dizia tudo, vovó. Um quilinho de açúcar e um pacote de sal. Ah, o que já te disse, querido? Que esses brincos parecem o Big Ben. Às vezes há pescar e o barrote para te esfregar os outros feios que tu tens. Drogada! Tu não batas! Que faz tu uma senhora desgraçada! É perto! Um abraço nessa cara, esse canhão! Vovó não dizes nada, é bater, vovó! Esse dono desse estabelecimento é para se bater se você quiser! Percebeste? Não, cara, faltas de respeito no meu estabelecimento e esse lance do caraças! Sempre cair! Essa porcaria que ainda são me densar, para eu não saber o que é isso! Não vale a pena chorar, sua bicha desgraçada!
Ist das avisant? C'est grand canyon. Aber ruhig mich. Avô. Vovó. Caraca, minha caraca! Oi, vira pescar! Tu fais quoi, ce mulher! Vem aqui! Ai, mulher! Tu conheces aquela desgraçada? Quem é? Aquela Maria que olha para o governo? Pode foto, não conheço, Sagro. Tu conheces? E não quero que fales nomes das pessoas. Ah, Mas tu conheces? Ela trabalhava nas estradas, não era E vovó. ela continua a trabalhar nas estradas! Na Moaçu! A vovó não conhece ela? Tu não conheces aquela que dá para dizer o nome da desgraçada? Ah, eu não conheço, que não é destabilizada. O que é que está dando? O meu sapato! O meu laboton! Sabes que tu não bates? Sua puta! Ah, amiga, amor. Olha o meu sapato maravilhoso! Até descolé! Oh, mon Dieu! Il veut sourire! Il veut sourire! Há muita gente a cobiçar os teus sapatos. Eu já disse, tudo que é mostrado, muitas vezes é cobiçado, muito lindo. O meu laboton! Os meus labotons! Oh, meus sapatos! Já descolheu o meu sapato! Eles estão a desgraçada! Acho que me guardam! A sapato não é piposo, sua capa! Ah, que lindo, mas tu sempre que me das... Em vez de esquecer essa cabeça! Abre o olho que me está ficando para ainda vou segunda partida! Ah, minha atriz, a minha avó que parou para ver se experimentar tudo que estás a... Estás a bem onde os meus labotons? Prochão! Acredita como a música, a minha avó tinha ideia. Pilosa que tu és! Eu não sei Que puissance, isso é o teu olho curto! Meu Des Deus. outros de bruxa! E tu és feiticeira de ideia. Ai, que sapato! Compra venenoso. O meu sapato está partido, agora tem que andar aqui Olha, eu vou dar ficar de cima por causa de ti. nessa mercearia de sinal. Olha, eu vou fazer mal. Oh, faz a voz, vó. Faz, vovó. Ai, faz, vovó. Ils sont à muscat de cahier, de Ruth Marlenus. Não você tem escolha corpo. Tu não bates! Sua pielosa! Sua pielosa! Pielosa desgraçada! E matas aqui na minha mercearia! Canhão de merda! Tu és o canhão! Isso não pode ser assim na minha mercearia! Passa-me! É como daqui dentro! Sapato do meu labotão! Agora tem que comprar os novos! Scandalosa! E já te dito, quem não quer esses escândalos na minha mercearia? Isso é uma mercearia familiar. Cascuda. Tu quase partiste os meus olhos e quase partiste uma cana no nariz. Mas esses óculos que tu estás usando, isso é dos chineses, quando arrebentarem, que eles ainda baixarem para 70% o preço dos óculos. Já falando que não tens. Percebeste? Já falando que não tens. Já lhe usei óculos de gás, de Dior, e desses óculos famosos. Não é como tu, sua pielosa. Percebeste? Trouxeste tua avó para aqui para te faire. Para me te adoter? Estás mal enganado. E não precisas olhar para mim com os olhos atravessados. Quem não tem, mata os teus olhos. Percebeste? Ana, só que tu queres falar, não deixas ninguém falar. Só tu queres pensar, a minha te bater. É bem, que cafeias. E depois dá-me para aqui. Ih, parece a mesmo das varinhas de velha. Caralho, é muito doce. Ania, esse café da Feroz é uma vergonha. Eu não tenho culpa, hein, mulher? Foi o café que o meu homem fez. Deixa falar! Ania, alguma coisa. Esse café é dividido por toda a gente aqui na loja. Só sabe, no café não quer dividir. Ania, ainda não pararam de meter boca aqui. Foi tu, foi cara. Isso é uma vergonha, que estabelecimento é esse? Dá para cá que ver bem isso. Toda a gente Isso aqui vai na minha aqui. mercearia não se desperdiça nada. Vais, muito apertada, toma um café e vai para o teu lugar. Essa marca de café é boa. A máquina que eu acho que não prestam. Isso é uma merda com isso tudo. Isso é pas possível. Isso é pas possível. Um estabelecimento está virando a casa da Maria Joana. Isso não é possível. Fica-se os meus labotons. Amanhã tem que vir de botas de couro para aqui.
Era só como fartavam. E ainda vi-se para aqui bichas que não sabem se é homem e se é mulher. Tu não fez a minha sexualidade. Ai, tu não me botas. Eu já fiz. Sua cadalhão. Tu não estás a dizer aquilo que fez. Deus, tu nem sequer sabes o que é que tu és. Abaixa e te procura um emprego. Deus me livre. Tudo que cair na minha louça, a mim. A pipoca das cantoras antigas. Ai, tu mamãe. Oi, depois da cadeira. Eu passo não. Pega lá a sua pia louça. Isso não presta. Isso é de máquina, é chinesa. Qual é a marca que está? Se me dão. Oh, mas é de máquina. Ah, ou a marca francesa, se me dão. Quero me ver. Carrete. Essa te morre aqui. Pia louça desgraçada. E aquela coitada daquela É senhora. prata verdadeira. E a tua avó ainda veio para aqui e os testarões. Isso é uma vergonha. Tu é que faz os testeiros, não é, vovó? Tu aqui ainda não paraste, Vovó, quem é que caralho. faz os testeiros? Aqui não foi ela, vovó. É vocês são. Ah! É mais tu do que é. É mais ela. É tu que ainda não parou. Está aqui, cara preta, olha. Não, da minha avó. Tira isso que a minha avó não está virando. E são oferta para ela, cadinho. E são as madalenas que ela vai comer para a minha de suco. Quer um bom senhor. Salzinho para salvar os chorros. E quilo de açúcar da sinaga que já abre falência. E são o resto do açúcar que havia na fábrica. A vovó que é isso? Oh, sua cadela. Oh, sua cadela, quem pensava que tu fosse minha amiga. Mas eu já vi que tu és amiga da onça, daquela que tens raízes mais pretas que são destes episódios. Aquela Madonna que não esquece essa clara se não há. Allez, vamos gastar o dinheiro e para filmes cá. Olha que peita as raízes dos cabelos. Ela disse que tem perfumes. da minha amiga. Ela disse que tem perfumes corres. Corres é comendo. Tu não vais falar mal da minha Ela amiga. ainda que vê ela diz o único perfume de marca. Qual Mas é? ela cheira muito bem. Ela cheira de boa. Cheira-se bem. Ah, pelo menos nisso estamos de acordo. Ah, cuidado de mim, tem. Que é coisa de Covid. Percebeste? Percebi. Agora é isso. Jean-Paul Gaultier, la femme. Tu te finges, man. Cacharan. Esse é mané de filme O Noah. Mané de filme Noah. Ah, o verde. Ah, desgraçado. Isso é verdadeiro. O meu homem manda vir tudo de France. Ah, não, mas há coisas que não é verdadeiras. Ah, só se fosse trazezinhos que tu trazes um teflon. Isso é dar, isso é Por bem. acaso isso é Zara. Esse não é Barça, esse é assim nós mesmo, querida. E esses brincos, isso já passou de moda há muito tempo, querida. Minha era da minha avó. Ela da tua... Ai, senhor, usava esses brincos. Ah, os bichos estão nos olhos. Mas ela está a dizer que tu usavas essas coisas grandes Mas assim. sabes, Ele vovó? já vai canar. Sabe, sou mentirosa, estás pondo tua avó no barril. Vovó, sabe assim, se eu cuidar de nova, minhas saias curtas. Ah, e ela ela precisava de mostrar as pernas quando era nova. Pode ser as pernas. Era o meu homem, não era a maneca. É uma mulher de respeito. A minha avó também tem. Nossa Senhora, as pessoas idosas não mentem. A minha avó Que era mentem muito- as pessoas Minha com avó- cabelo a minha avó era branco, muito- mal cortado. Para lá. Quer falar? Mas tu não precisa voltar muito a bolsa, que ela tem mentido. Também não te menti. Eu estou te avisando. Volta para o bancar. Que é o teu lugar. Cadela. Vovó, vamos embora de longe, vovó. A vovó está sentindo-se mal. Ela precisa de um copo de vinho. Vamos embora. Faça vous leva-me sérias. Não é para pagar, porque não for minha avó. Isso é uma oferta. Ele disse que isso era uma oferta para a senhora. Ele disse que era uma oferta para a senhora. É muito querido, deixa aqui. Mas Deus, não quero beijo falsas. Está querido. Vamos para o banco. Vovó. Ah, senhora, foi um prazer, querida. Até logo, querida. Tá louco. Até logo, beijinhos. Chama-lhe de canhão. Beijinhos, vovó. querida. Vovó. Vá. Vovó, diz-me a canhão. Não é que... Adeus, querida. Foi um prazer, querida. Ai, querida. Se fosse canhões. Mas ela traz a avó para aqui, não sei como. Aquela rapariga não presta. Enfim, é a nossa vida. Lá fiquei ciúme sapato. Ai, mon Dieu, Méric sapato. Que triste contente Karine de France. Só havia 2 pares de sonhos. E eu fiquei sem isso, desgraçado. Na minha mercearia, essa máquina é uma maravilha. Dolce Gusto. Mas é pena que não faz espuma. Podes fazer. Tem que se pegar. Não há bomba e faz uma espumazinha à parte.
Deixa-me ele faz tudo aqui. Com o próximo cliente, você está aqui. Aquela bici ainda traz para aqui, ó. Corrida que escandaleira. Aquela bici é uma desgraçada. Tá bien, tá chutando que eu tava. É difícil. Essas coisas que fizeste a minha avó me ameaçar. Minha avó pensava que isso era bom para comer, ela custeiro. Mas isso não está, isso está tudo fora de realidade. Faça favor. Ah, mulher, acabei semana passada a validade. Não, senhora. Ainda dá mais um mês com Ou você, a não? gente tem dos pedidos corretos, ou não se tem. E não me tires desgraçada. Cadê? Puta! Puta, tu és uma puta! Eu não sabia que falava cadela, e não é cadela, aquela bici desgraçada. Ai, mulher! Segunda vez, combada! Ah, mas ela destreza bem, que vai vir aqui outra vez aquela desgraçada. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Ainda fala mal das minhas coisas. Ai, meu Deus.